Olá, turma. Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turma, espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, aproveitando esse projeto, estejam acompanhando não só as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. Show de bola? Vamos iniciar? Bom, estamos em uma série de aulas do segundo ano do ensino médio, cuja temática principal é a termoquímica, né? O nosso foco está sendo na termoquímica. Termoquímica é o ramo da química que vai relacionar o calor, a produção de energia na forma de calor, com as reações químicas. Show? Bom, existem reações que vão liberar energia na forma de calor, e existem reações químicas que vão absorver energia na forma de calor, né? Ou seja, nós temos processos exotérmicos e processos endotérmicos. Esse calor ou essa energia nós vamos chamar de entalpia, que é o conteúdo energético das substâncias. Então, em uma reação química, turma, estamos só recapitulando, a gente determina a variação de entalpia na reação, que vamos chamar de ΔH, a variação de entalpia. O ΔH a gente calcula da seguinte forma: entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Ou seja, ΔH igual HP menos HR. Beleza? Show? Lembraram? Bom, esse ΔH, né, esse resultado, vai ser um número seguido de um sinal, que pode ser positivo ou negativo. Turma, sinal negativo, ou seja, ΔH negativo, processo exotérmico, ou seja, houve uma liberação de energia. Quilojoules, quilocalorias, beleza? Agora, se o ΔH for positivo, o processo absorveu energia, certo? Endotérmico, ΔH positivo, né? Houve uma absorção de energia, um ganho de energia, na forma de kJ, né? Quilocaloria, ou quilocalorias, né? Quilojoules. Show? Positivo, endotérmico, negativo, exotérmico. Essa entalpia ela pode ser chamada de entalpia de formação, entalpia de combustão, entalpia de ligação. Então, a gente pode calcular o ΔH utilizando a ideia da entalpia de formação. Podemos utilizar o ΔH, podemos calcular o ΔH por meio da entalpia de combustão, como também por meio da entalpia de ligação. Falta um tópico, lei de Hess, certo? Já houve uma aula relacionada à lei de Hess, a gente vai hoje recapitular e trabalhar algumas questões sobre a lei de Hess. Então, olha só, a variação de entalpia, ou seja, né, a quantidade de calor liberada ou absorvida por um processo, só depende do estado inicial e do estado final. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, né? Não dependendo das etapas intermediárias. Nós temos um gráfico, uma figura aqui, que a gente vai tentar visualizar o que nós acabamos de explicar. Olha só, o processo de A para C, né? Uma reação onde A produz C. Essa reação deu um ΔH. Mas podemos chegar a esse estado final, C, através de etapas intermediárias. A produzindo B, que vai gerar um ΔH. Esse B gerando D, que vamos ter um outro ΔH. E D gerando C, um terceiro ΔH. Turma, o ΔH do processo direto, A para C, vai ser numericamente igual, certo? Numericamente, e o sinal. Eles vão ser iguais se a gente trabalhar também com as etapas intermediárias, né? Passando por B, por D, até chegar na substância C. Então, o ΔH ele vai ser igual à soma do ΔH1, ΔH2 com o ΔH3. Essa é a lei de Hess. Então, não importa se o processo ele é direto ou indireto.
a variação de entalpia vai ser a mesma. Então, vamos ter o mesmo resultado. Bom, por meio dessa explicação da lei de Hess, nós vamos ter 3 consequências que nós vamos utilizar para poder chegar a esse ΔH final, né? Primeira consequência, as equações termoquímicas, elas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas, né? Por isso que Hess disse que o ΔH do processo direto vai ser igual à soma dos ΔH dos processos intermediários. Então, é como se essas equações termoquímicas fossem equações matemáticas. Se for necessário, invertendo uma equação termoquímica, devemos trocar o sinal do ΔH. Né? Por quê? Porque se em um processo, né, A gerando C, esse ΔH é positivo, então o processo inverso, C produzindo A, o ΔH tem que ser negativo, certo? Então, se for necessário inverter, turma, uma equação termoquímica, o valor continua o mesmo, a gente vai apenas mudar o sinal do ΔH. Multiplicando ou dividindo uma equação termoquímica por um número diferente de zero, o valor do ΔH também deverá ser multiplicado ou dividido pelo mesmo valor. Se 1 grama de A, né, para produzir 1 grama de C, absorve 100 quilocalorias, 2 gramas de ar, né, eu tenho o dobro da substância inicialmente, que vai gerar o dobro da substância resultante, né, 2 gramas de C. O calor envolvido, logicamente, será também dobrado. Então, se a gente multiplicar ou dividir a equação termoquímica, isso vale também para o ΔH daquela reação. Bom, com base nessas 3 consequências, a gente consegue resolver as questões relacionadas à lei de Hess. Então, nós vamos trabalhar com algumas questões. Então, acompanhe aqui o enunciado, turma. O acetileno é um gás que, ao queimar, produz uma chama luminosa, alcançando uma temperatura ao redor de 3.000 graus Celsius. É utilizado em maçaricos e no corte e solda de metais. Né? A equação de decomposição, né, é a seguinte. Aqui nós temos o etileno, ele vai se decompor em carbono e gás de hidrogênio, liberando 226 kJ por mol. Baseando-se nessa reação, analise as afirmativas. Então, agora nós vamos ter 3 afirmativas e nós vamos identificar se ela está correta ou se ela está errada. Invertendo o sentido da equação, o sinal da entalpia não varia. Errado, né? Acabamos de explicar para vocês. Se for necessário inverter a equação química, o sinal deve ser trocado. Então, a afirmativa primeira está errada, ela é falsa. A liberação de calor, constituindo-se numa reação exotérmica. A liberação, liberar quer dizer perda. E a gente identifica isso por meio do sinal, no caso, negativo. Todo sinal negativo representa uma reação exotérmica, onde está havendo uma perda ou liberação de calor. Então, a afirmativa 2 ela é verdadeira. 3. A entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. Né? Se está havendo uma perda de energia, uma liberação, então os produtos têm menos energia do que os reagentes. Então, a afirmativa 3 também é verdadeira. Resposta correta, a letra E. Valeu, turma? Próxima questão. Dadas as seguintes equações termoquímicas. E só para deixar bem claro, turma, equação termoquímica é a equação química que apresenta o ΔH do processo, né? Se o processo está havendo uma perda ou absorção de energia. Então, nós temos aqui 2 equações termoquímicas. Com base nisso, calcule o ΔH para a reação abaixo. Então, essa reação que aparece agora, 1/2 de N2 reagindo com 1/2 de O2, produzindo 1 mol ou uma molécula de NO. Para essa reação, nós não conhecemos o ΔH.
Então, ele quer que a gente determine. Nós podemos chegar ao ΔH, a variação de entalpia dessa reação, utilizando essas duas equações intermediárias, certo? A gente só precisa trabalhar com elas, né, para poder chegar à nossa equação problema. Turma, equação problema é aquela equação onde a gente desconhece o valor do ΔH. Então, vai ficar assim, ó. A gente precisa inverter a primeira e manter a segunda. Para chegar na equação problema, inverter a primeira e manter a segunda. Então, já fizemos isso nesse slide, nós já invertemos a primeira, né, e mantivemos a segunda equação. Com base nisso, observe que eu coloquei uns traços vermelhos. Isso significa o quê? Turma, significa que nós estamos cancelando aquelas substâncias que aparecem na mesma quantidade, tanto no reagente quanto no produto, certo? Nós vamos cancelar essas substâncias. Até porque na nossa equação problema não aparece o NO2, não aparece, então a gente precisa eliminar, beleza? Então, fazendo isso, o que vai sobrar? Vai sobrar 1/2 de N2, beleza? O oxigênio, eu tenho oxigênio no produto e no reagente. Por que eu não cancelei? Porque eles não aparecem em quantidades iguais. Nós temos aqui na equação 1, 1 mol, e na equação 2, 1 mol, e na equação 1, apenas meio mol, né? 1/2. Como eles aparecem em lados opostos, na verdade está havendo uma subtração. 1 menos meio vai sobrar meio mol de O2. E no lado aqui do produto, olha só, o NO2 foi cancelado, o que vai sobrar? Vai sobrar o NO. É a nossa equação problema. Como a gente precisou inverter a primeira equação, mudamos o sinal, que era positivo, passou a ser negativo. Feito isso, turma, basta somar o ΔH. Como os dois valores são negativos, vamos conservar o sinal e fazer a adição, né? Vamos somar 13,5 mais 8,1, 21,6. ΔH menos 21,6 quilocalorias. Show? O processo é um processo exotérmico. Próxima questão. Os conversores catalíticos ou catalisadores são dispositivos antipoluição existentes na maioria dos carros produzidos pelas indústrias automobilísticas. Os catalisadores, eles absorvem as moléculas dos gases poluentes, facilitando a formação do complexo ativado e, com isso, aceleram a oxidação do CO, que é o monóxido de carbono, e hidrocarbonetos, ou a decomposição dos óxidos de nitrogênio. Entre as diversas reações que ocorrem em um catalisador, uma das mais importantes é essa que aparece na tela para vocês. Então, é o monóxido de carbono reagindo com meio mol de oxigênio, produzindo o CO2, o dióxido de carbono. A partir das entalpias das reações abaixo, então, ele nos fornece aqui duas equações que vamos chamar de equações intermediárias, que conhecemos o ΔH. Então, a partir delas, determine o ΔH da reação de combustão do monóxido de carbono. Beleza? Então, nós temos duas equações intermediárias que conhecemos os valores do ΔH. Com isso, nós vamos determinar o ΔH da equação problema, que é aquela equação que desconhecemos o valor do ΔH. Organizando, o que a gente precisou fazer? Inverter a primeira equação e manter a segunda equação. Beleza? Então, invertendo a primeira e mantendo a segunda, como houve a necessidade de inverter a primeira, eu mudei também o sinal. O que era negativo passou a ser positivo. Beleza? Mais uma vez, olha só, nós estamos cancelando aquelas substâncias que aparecem do mesmo lado na mesma quantidade, né? Em lados opostos, na mesma quantidade. No caso, é o carbono. Até porque na nossa equação não aparece o carbono. Beleza? Feito isso, o que nos interessa é o ΔH.
que vamos fazer, né? Apenas a operação matemática. Como agora nós temos sinais contrários, nós vamos manter o sinal do maior. No caso, quem é o maior? É o 393,5. Então, vamos manter o sinal dele, que é o menos, e vamos fazer a subtração. Então, 110, turma, menos 393,5, fácil, né? Resultado, menos 283,5 kJ. Beleza? E assim chegamos ao ΔH desse processo. Mais uma questão. Então, dadas as equações termoquímicas, então nós temos aqui, ó, equações intermediárias. Turma, não vamos fugir disso, beleza? Nós vamos ter uma equação problema, que é essa aqui, ó. Para a reação cloreto de chumbo reagindo com cloro, gerando tetracloreto de chumbo. Calcule a variação de entalpia dessa reação. Então, para essa reação aqui, que eu estou destacando, nós não conhecemos o ΔH. Chamamos isso de equação problema. E a questão nos fornece, né? Irá nos fornecer 2, 3, né? Várias equações intermediárias, que a partir delas, né, nós vamos chegar na equação problema. Então, o que é necessário aqui? Ó? É necessário, para chegar na equação problema, ó, inverter a equação 1. Por quê? Ó, se você observar na equação 1, o dicloreto de chumbo, certo? O PbCl2, ele aparece lá no produto. Só que, turma, na equação problema, a gente precisa desse dicloreto ou dicloro de chumbo, a gente precisa dele que ele esteja no lado do reagente, né? Então, no lado contrário, no outro lado. Então, vamos conseguir isso como? Invertendo a equação. Então, nós vamos inverter a primeira, beleza? Observando, turma, a equação problema, ó, eu tenho no lado o produto PbCl4, tetracloreto de chumbo. Ele aparece onde? No lado do produto. Onde o tetracloreto aparece, turma? Na equação 1 ou na equação 2? Respondo, ó, equação 2. Ele aparece, o tetracloreto, no lado que nós queremos, né? No lado do produto. Então, por isso, ó, a gente vai inverter a primeira e manter a segunda. Então, você vai observando, turma, na equação problema, né, onde eles aparecem, se eles aparecem aquela substância A, se ela está no lado do reagente ou no lado do produto. E aí você vai localizar essa substância A, se ela está na equação intermediária 1, ou se ela está na equação intermediária 2, se está no mesmo lado. Se estiver, eu não preciso mexer com aquela equação. Mas se estiver no lado oposto, então eu vou precisar inverter a equação. Certo? Outro detalhe, turma. Eu tenho que ver a quantidade. Aqui, porque a equação que está aparecendo para a gente, ela requer apenas 1 mol, né, uma molécula de cada substância. Mas se, por exemplo, se houvesse a formação de 2 mols de PbCl4, já sei que eu preciso manter a equação 2. Ok. Mas como a gente precisaria de 2 mols, então, além de manter a equação 2, eu teria que multiplicar por 2 a equação 2. Porque na equação 2, só tem 1 mol, mas eu estaria precisando de 2 mols, então iria multiplicar por 2. Então, assim a gente vai identificando as substâncias e vendo a necessidade, né? Se precisa manter, se inverter, se multiplicar ou se dividir. Então, nesse caso, inverter a primeira e manter a segunda equação. Vamos cancelando aquelas substâncias que aparecem lá dos opostos na mesma quantidade. É o caso do chumbo, né? O Pb sólido. Fizemos isso. Beleza. Agora o ΔH. O ΔH vai ser o quê? Apenas uma operação matemática. Como aqui nós temos números com sinais contrários, né? Então, nós vamos manter o sinal do maior. Quem é o maior? É o 359,4. Então, vai ficar um ΔH positivo. E vamos fazer a subtração. 359,4 menos 329,3. Qual vai ser o resultado? 30,1.
o ΔH, né, um ΔH positivo, um processo endotérmico, onde há uma absorção de 30,1 kJ. Ok, turma? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.